Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quinto dia dos nossos 10 passos em 10 dias para criar um programa de conformidade em proteção de dados. Hoje nós vamos falar da terceira fase do projeto de adequação, que é a fase do Gap Analysis. Se você não assistiu aos 4 primeiros vídeos, não deixe de assistir para você poder se contextualizar melhor. Nós já falamos sobre a parte introdutória de como iniciar uma fase pré-programa de proteção de dados. Nós já falamos sobre as bases legais, nós já falamos sobre a primeira fase, que é a conscientização, a segunda fase, que é o mapeamento, e hoje vamos entrar no Gap Analysis, que é a terceira fase. Essa fase tem o objetivo de identificar aonde mora o perigo, identificar os ativos tóxicos, ou seja, onde a empresa está em desconformidade com a lei, apontar exatamente quais são os problemas existentes e onde a empresa encontra-se em desconformidade para que a partir desse momento nós possamos colocar ela em conformidade. Então a gente vai pegar aquele mapeamento que nós fizemos e vamos identificar, olha, aqui não tem uma base legal, aqui a segurança da informação está fraca, aqui tem muita gente tendo acesso muitos funcionários estão tendo acesso a dados desnecessários, então a gente precisa restringir o acesso. Aqui tem um tratamento de dados sensíveis, onde a base legal não é uma base legal que condiz com o tratamento de dados sensíveis. Aqui tem dado de criança e adolescente, não tem autorização de coleta pelos responsáveis. Então você vai identificar todos os problemas dentro daquele mapa de dados que você fez. Então, por isso é muito importante você mapear para que desse mapa saia um diagnóstico, que é essa fase do Gap Analysis, do que são os pontos, os problemas, as desconformidades daquela empresa em relação à LGPD. Porque a partir daí vai ser apontado quais são as ações que precisam ser feitas para mitigar esses riscos. Então você viu ali, por exemplo, que tem uma coleta de dados sem uma base legal. Não há qualquer base legal que fundamente aquela coleta. Então nós precisamos identificar uma base. Então você vai falar, o problema é esse, a solução do problema é essa. Então nós já vamos identificar o problema e apontar qual que é a solução para mitigar aquele risco e trazer a empresa para uma situação de desconformidade, para uma situação de conformidade em proteção de dados. No Gap Analysis você faz uma matriz dos riscos. Aqui eu tenho um risco à imagem, aqui eu tenho um risco à segurança, aqui eu tenho um risco de aplicação de multa devido a isso, isso e isso. Então, assim, você faz uma matriz daqueles riscos, identificando quais riscos de fato a empresa está correndo. Então, é hora de falar assim, se você é uma consultoria externa, falar assim, olha, empreendedor, nós apontamos esses riscos, essas são as soluções que nós podemos propor. E se você é uma consultoria interna, se você está criando, né, a área de conformidade e proteção de dados dentro de uma empresa, é a hora de você chegar para o seu chefe, ou se você mesmo for o chefe, ver com o seu comitê de privacidade quais são os problemas da sua empresa e como que eles devem ser solucionados. E é muito bom esse debate entre o comitê, se você tiver feito um comitê de privacidade junto com uma pessoa especializada na lei, de vocês pensarem juntos em formas criativas de solucionar os problemas. Eu acho que essa hora é uma hora onde a criatividade tem que estar muito presente, porque você não pode simplesmente chegar e falar assim, isso aqui não está em conformidade, então a gente não pode fazer mais. Calma, não é assim que funciona. Isso eu falo muito para os advogados que vão atuar como consultores em lei geral de proteção de dados dentro de outras empresas. Você tem que entender que você não pode matar o modelo de negócio da empresa. Então você tem que ser criativo no momento de indicar quais vão ser as soluções. Porque você às vezes vai entender menos do modelo de negócio daquela empresa e de como coletar aquele dado é importante para aquela empresa. Então, assim, você tem que identificar para ela quais são os ativos tóxicos, falar quais são os problemas e tentar arrumar uma solução. Quando não tiver uma solução, por exemplo, você mantém os dados aqui para sempre. Vocês não têm como hábito apagar os dados que não são mais utilizados. Isso é um grande problema que não dá para você coletar dados para sempre, tá? Aquele dado ele tem que ter um tempo de vida. Então você vai indicar isso para a empresa, olha, esse dado não tem um tempo de vida, a gente precisa identificar um tempo de vida. Aí a empresa vai te falar qual que é a necessidade dela, o tempo que ela tem de necessidade de manter aquele dado. E dentro daquilo ali você vai pensar numa solução, olha, você pode manter esse dado aqui
por 5 anos, porque é o tempo prescricional de uma ação de responsabilidade civil, por exemplo. Então a gente tem um fundamento legal para manter esse dado aqui por 5 anos. Depois disso, se esse dado está inutilizado, a gente vai precisar descartar. Então, você vai junto com a empresa pensando nas soluções viáveis e possíveis para cada situação, para cada caso concreto, ok? E nessa fase, você pode identificar a necessidade de fazer um DPIA. O que é o DPIA? É o Data Protection Impact Assessment, que traduzindo para o português é o relatório de impacto à privacidade e proteção de dados. Esse relatório está presente no artigo 38 da LGPD e ele pode ser requisitado pela autoridade de proteção de dados ou até mesmo pelo titular. Então, assim, quando que eu tenho que fazer esse relatório? Como na lei está escrito poderá, lendo na literalidade da lei, a gente entende que ele não é obrigatório, não é que toda empresa vai precisar fazer um DPIA. Mas assim, pensa no caso concreto. Vão existir situações, por exemplo, de existência de dados sensíveis, que é bom você fazer um DPIA por uma questão de estar em conformidade, por uma questão de governança, por uma questão de pensar além, entendeu? Do tipo assim, olha, identificamos que temos dados sensíveis, identificamos que não tínhamos uma base legal adequada para a coleta desses dados sensíveis, arrumamos essa solução e vamos implementar essa solução para mitigar esse risco que é ter dados sensíveis no nosso banco de dados. Então eu indico sempre fazer quando você tenha dados sensíveis, quando você tenha uma situação, caso concreto mesmo, onde haja um risco muito grande para mostrar que você identificou o risco e que você quer solucionar o risco, tá? E toda vez que você tiver como uma das bases legais que estavam sendo utilizadas o legítimo interesse, como a gente falou lá no vídeo de bases legais, você vai ter que fazer o teste de legítimo interesse, que é aquele teste de 4 fases. Se você não viu o vídeo das bases legais, assista. Você vai arquivar o teste de legítimo interesse, tá? Para mostrar que aquela que de fato passou no teste, ou se não tiver passado no teste, qual foi a solução que foi dada para aquela situação, tá bom? Mas toda vez que tiver legítimo interesse for a base legal, você tem que ter um teste de legítimo interesse. Só uma coisa, esse relatório não é um relatório do projeto de conformidade. Esse é um relatório específico que a lei determinou. Mas na próxima fase, que nós vamos falar no próximo vídeo, você faz o relatório do projeto, tá? Que são duas coisas distintas. Eu, Mariana, na verdade, gosto de fazer relatório em todas as fases, para que eu possa resumir para mim, para o meu cliente, como a minha consultoria externa, o que de fato foi feito naquela fase. Então, eu faço um relatório todas as fases, porque eu gosto de trabalhar dessa forma, ok? Mas vai ter que ter um relatório do programa, que é o relatório do projeto em si, quando ele chegar ao final, e nos casos necessários que tiverem que fazer um DPIA, beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar com seus amigos, não deixa de deixar aquele joinha que é muito importante pra mim. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não deixa de se inscrever no canal. Se você tá vendo esse vídeo no Instagram, se inscreve lá no canal Empreendedorismo Legal também, porque lá já tem muito conteúdo sobre Lei Geral de Proteção de Dados, além desses 10 vídeos que a gente tá fazendo, tá bom? Um beijo e até amanhã que a gente vai pro nosso 6º vídeo. Tchau!